Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas aqui no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com o advogado e cientista social Oscar Vilhena Vieira. Oscar tem uma extensa carreira acadêmica com passagens pela PUC de São Paulo, Columbia University nos Estados Unidos, USP e também pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Foi procurador do Estado de São Paulo e diretor executivo do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime. É também fundador e diretor da Conectas, uma organização social de defesa dos direitos humanos, e também diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu queria começar com uma pergunta singela. Tivemos no período da ditadura a Comissão de Justiça e Paz por inspiração do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Agora estamos criando a Comissão Arnes dos Direitos Humanos. Isso significa um retrocesso em relação a essa questão dos direitos humanos no Brasil? Primeiro, prazer estar aqui com você. Infelizmente, sim. Né? É evidente que nós tivemos... O Brasil é um país que nunca foi respeitador dos direitos humanos. A nossa história é uma história de violência, é uma história de discriminação racial, é uma história de machismo. Então, direitos humanos não é algo que o Brasil tem que se orgulhar. O problema durante o regime militar é que isso passou a ser uma política de Estado, ou seja, o Estado que tem por função fundamental proteger o indivíduo, passou a ser ele também aquele que mais ameaçava o indivíduo. Né? Mesmo durante depois da transição, vamos dizer, em relação aos mais pobres, aqueles que moram nas periferias sociais brasileiras, o Brasil nunca foi cuidadoso em relação a direitos humanos. Então, a nossa democracia, é muito bom que se diga, ela jamais abraçou a questão de direitos humanos de uma forma intensa. É evidente que a nossa liberdade de expressão, a liberdade acadêmica, com a democracia, tudo isso voltou e tivemos vários avanços. Na questão racial, nós tivemos avanços, na questão das mulheres, tivemos avanços. Na questão da violência física, do Estado que mata, isso, infelizmente, só para te dar um número, ano passado nós tivemos mais de 5.000 mortos em confrontos com a polícia. Isso não é o país, é a democracia que mais mata no mundo. Né? Agora, nós sentimos a partir, sem dúvida nenhuma, do processo eleitoral, uma retórica distinta. Né? É uma retórica, eu diria, hostil aos avanços dos direitos humanos. É uma retórica que era contra os homossexuais, é uma retórica que faz blague da questão racial no Brasil e, sobretudo, é uma retórica que dá ao poder coercitivo, às polícias, novamente uma certa licença para agir sem respeitar o direito. Então, nesse sentido, nós vislumbramos que há uma deterioração do campo dos direitos humanos. Essa sua avaliação histórica, infelizmente, é a expressão pura da verdade. No entanto, o que me assusta, e eu queria saber em que medida isso também te assusta, é perceber que a retórica dos humanos direitos cala fundo em uma proporção gigantesca da nossa população, como se fosse uma coisa contraposta aos direitos humanos. Como lidar com isso? Em que medida uma comissão como a Comissão Arnes, que eu lhe pediria também para explicar do que exatamente se trata, é capaz de contribuir para uma nova consciência? Olha, a pergunta primeira que Sim. você me faz é dificílima, Sim. né? Mas, sem dúvida nenhuma, a ideia de direitos humanos para humanos direitos, que nós vimos ser repetida Sim. por inúmeras pessoas, né? É uma retórica... Outro dia eu estava lendo um livro sobre o Rondon, o nosso Marechal Sim. Rondon, onde ele diz exatamente o oposto.
Nós nos transformaremos em humanidade a hora que tratarmos a todos, independentemente da sua posição, e evidente ele estava falando dos índios, né? Então nós temos um marechal, nós temos uma tradição dentro das nossas Forças Armadas de alguém que era contrário a tratar as pessoas em função da sua etnia, da sua cultura, né? Então não existe. Os direitos humanos, se vocês pegarem a declaração, é um exercício às vezes divertido de fazer, são 30 artigos. Todos eles começam com o mesmo pronome, que é todos ou ninguém. Sim. Ninguém pode ser objeto de tortura. Todos têm direito à liberdade de expressão. Quando alguém se arvora a falar direitos humanos para humanos direitos, na realidade o que ele está querendo é escolher quem pode ter uma religião e professar a sua religião, quem pode escolher qual é a sua ideologia política, quem pode escolher qual é a sua opção sexual, né? E aos outros fica relegada à coerção. Então é uma contradição, não existe, se é direitos humanos, é direito de todos. Então acho que esse é um lado da equação. Qual que, ao meu ver, é o lado problemático e que o Brasil não cuidou bem? É que nós temos uma sociedade muito violenta. Quer dizer, o ano passado foram 56 mil homicídios. Quer dizer, ao longo de 30 anos, nós não conseguimos conceber um Estado, uma segurança pública, uma política de segurança pública que desse ao cidadão o conforto de poder sair no jogo de futebol, visitar a sua namorada e vice-versa, sem que ele sofresse ameaçado. Então isso gerou essa noção muito clara por parte da população, que é uma mistura de medo, né, com uma certa necessidade de vingança. Então eu acho que o que nós estamos assistindo, esse populismo criminal que a gente está assistindo agora, que está implícito nas falas do governador Witzel, nas falas do governador Dória e mesmo no pacote anticrime do Ministério da Justiça, é um certo populismo penal, ou seja, nós vamos liberar a vingança, que de fato não vai resolver o problema da segurança pública. Então são dois desafios: dar segurança pública e cobrar direitos humanos. E as coisas não são contraditórias, antes do contrário, elas se afinam. E é isto que a retórica atual não está permitindo. Ela está querendo jogar um contra o outro. E na realidade você não conhece nenhum país que tenha boa segurança que não seja respeitador de direitos humanos. Nós vamos daqui a pouco esmiuçar exatamente do que se trata a Comissão Arnes. Não perca por esperar. Estão aqui conosco para participar deste bate-papo a presidenta do Centro 11 de Agosto da Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo São Francisco, Laura Arantes, e também a doutora em Comunicação Social pela USP, a professora Rosane Borges, a quem eu peço que faça a sua primeira pergunta para o professor Oscar Vilhena. Na verdade, esse tema é um tema, eu diria, mais que espinhoso, e aí eu acho que a sua resposta agora para o Zuca um pouco já pontilhou nosso caminhar. Quando você fala desse Estado, né, que deveria proteger, e a gente vê hoje, professor, a mortandade, o número de homicídios no Brasil, ele tem um fundamento racial, né? De tal modo que hoje, não só o movimento negro, mas outros organismos dizem que se trata do genocídio da juventude negra. Como pensar e mobilizar a opinião pública a partir dessas questões? Ou seja, o Brasil ele é racista fundamentalmente porque ele não respeita direitos humanos de grupos vulneráveis, e pior do que isso, o racismo se revela no nosso índice de desenvolvimento humano. Enfim, como é que a gente pode fazer que o tema dos direitos humanos seja um tema urgente para discussão e que impacta nas nossas estruturas, né, de vida, porque a existência, a vida, a morte tem a ver com o que faz, né, as nações, o que faz o Brasil. Hoje só tem pergunta irrespondível. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Este tema não é nada fácil. Eu acho que o que você está colocando, primeiro, é entender que a dimensão racial é estruturante da violência brasileira, é estruturante da desigualdade brasileira. Eu sempre brinco que a desigualdade não é um acidente, a violência não é um acidente, elas são estruturadas, né? E a dimensão racial é fundamental. Quando as pesquisas indicam, né, que o número de pessoas, por exemplo, mortas em confrontos com a polícia, ela é desproporcionalmente negra.
né? O número de condenações, você tem pesquisas que indicam quando a pessoa começa o processo penal, então vai lá, está sendo acusada de roubo ou de homicídio, e você vai verificando se ela vai sendo absolvida, a cor dela muda no processo. Muda. Então a pessoa começa como negra e quando ele é absolvido ele é pardo, né? E o inverso é verdadeiro, quer dizer, ele começa como pardo, mas se ele vai sendo condenado, ele termina negro, né? Então, é evidente que há uma dimensão de racismo estrutural no Brasil. Eu acho que existem várias dimensões, aí eu entro na parte que eu não sei te responder, né? Mas uma dimensão é nós falarmos sobre isso, é nós assumirmos isso. E, sem dúvida nenhuma, nos últimos 30 anos, com todas as deficiências da nossa democracia, a questão racial não mais está escondida. Nós assumimos isso. O Brasil tem dimensões e o Brasil começou a fazer políticas que buscam reverter isto, né? E isto é a política de inclusão. As políticas de ação afirmativa que nós constituímos ao longo das últimas décadas são importantíssimas, né? Por quê? Porque elas vão permitir que esse grupo que está sendo subalternizado há séculos ascenda a posições onde eles passam a ter voz, a ter visibilidade na sociedade. Eu acho que é assim que se luta contra o racismo, é conferindo igualdade, né? Não é concedendo, mas construindo as estruturas para a igualdade. E a sociedade vai ter que se adequar a isso. E é evidente que aqueles que estão acostumados a ter uma posição de supremacia, eles não concedem isso eles resistem. É a resistência, mas é parte do processo, eu acho que é lutar pela igualdade, não tem outra alternativa. Laura. Bem, queria agradecer esse espaço aqui, principalmente esse espaço que é dado para a juventude também conseguir dialogar e conseguir ser transversal nessa pauta. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que saber que o futuro acaba estando muito nas nossas mãos. Então a minha pergunta seria mais no sentido do que a gente vem sofrendo muito nos últimos tempos, que é a questão da violação à liberdade de expressão, que é algo que a gente vem sofrendo muito enquanto centro acadêmico, enquanto diretório central dos estudantes. E é a questão de qual seria o seu panorama exatamente sobre a questão da liberdade de expressão para o próximo período, com o que você vem vendo sobre todas as promessas de campanha, sobre todas as primeiras ações do governo, até porque é um fato muito interessante, muito triste também, foi uma declaração do atual governo chamando o pessoal do centro acadêmico de ninho de rato, de subversivos, que a primeira coisa que ele iria fazer seria fechar esses espaços. Então a gente vê muito ameaçado o nosso principal instrumento, que é o instrumento da denúncia, o instrumento da reclamação, o instrumento do protesto. Então eu gostaria de saber qual que é o panorama do senhor para o próximo período. Eu não sei te dizer há quantos anos que eu não ouvia essa expressão, subversivos. Era muito comum. Sim. Quando eu tinha a sua idade. Mas em determinada época do Brasil, esse termo foi bem comum. Subversivos, Então, Laura, eu acho que tem muitas dimensões. Quer dizer, a primeira delas é que a liberdade de expressão no Brasil, mesmo durante essas últimas décadas, estou dizendo, durante o período democrático, ela parece que nunca foi muito bem entendida pelo próprio judiciário, né? Uma das instâncias no Brasil que costuma sistematicamente violar a liberdade de expressão é o próprio judiciário, né? De duas formas. Uma é condenando, muitas vezes, do ponto de vista financeiro, as pessoas que dizem. Então, isso é uma forma de coação, né? Você pensa 1000 vezes antes de fazer uma matéria, etc. Você pode ser condenado. A outra às vezes, é impedindo discursos. A quantidade de decisões liminares, impedindo que você faça... eu tenho uma decisão que eu acho que das mais patéticas, olha, não se pode fazer isso no período pré-eleitoral porque a pessoa é candidata e pode prejudicá-lo. Mas é especialmente porque ele é um político e está no período pré-eleitoral, é que você tem que fazer, né? Então eu acho que tem um problema, você que está na escola de Direito, eu também, nós nunca conseguimos entender que a liberdade de expressão, ela tem uma especialidade entre os outros direitos, ela é mais absoluta do que os outros direitos. Por quê? Porque ela protege não só o interesse de quem fala, mas ela protege a sociedade. O jornalista precisa ter mais espaço porque ele está lutando contra o poder, ele está tentando, em alguma forma, abrir a caixa preta do poder. Então, a liberdade de expressão não é um direito do jornalista, é um direito da sociedade ser informado. Daí a sua superioridade em relação a outros direitos que têm mais contenções, né?
O segundo ponto, sim, há uma retórica clara do governo, desde o período eleitoral, contra determinados meios de comunicação. Não é geral, mas é contra determinados meios de comunicação. Isso é extremamente preocupante, né? E espero que os meios de comunicação tenham a responsabilidade, e acho que alguns deles estão tendo, de colocar isto e lutar, né? O Supremo Tribunal Federal, de forma talvez distinta do restante do judiciário brasileiro, é muito mais progressista. Nós temos decisões muito importantes do Supremo, por exemplo, no caso das biografias, etc., no caso da própria lei de imprensa. Então nós temos um descompasso, né? Eu até hoje ando com uma decisão, uma sentença do ministro Celso de Mello a meu favor num processo de Ricardo Teixeira, que é exemplar do ponto de vista da defesa da liberdade de expressão. O Supremo tem tentado enquadrar o judiciário, mas sem tanto sucesso, quer dizer, no dia a dia, no Brasil afora. Então acho que essa é a segunda dimensão. A terceira dimensão, e essa também não sei te explicar, a sua geração é que vai ter que resolver um pouco isso, é a discussão de que os meios se pulverizaram, hoje todos são emissores, né? E é muito difícil responsabilizar e discernir o discurso de ódio do discurso da liberdade de expressão. Então nós não entendemos ainda como essa máquina chamada internet, vamos dizer, a rede de computadores, como é que nós lidamos com a relação entre liberdade de expressão, privacidade e, vamos dizer, os discursos agressivos e de ódio contra grupos vulneráveis, né? Então isso acho que é um problema mundial e que a gente não sabe. Mas sem dúvida nenhuma eu vejo um movimento muito agressivo contra a liberdade de expressão, que envolve inclusive outras dimensões, como a questão religiosa, de religiões buscando conter outras religiões, né? Que é a liberdade religiosa que está associada com a liberdade de expressão, o discurso de ódio religioso. Sim. Então vivemos tempos bicudos nesse ponto. Me diga quem faz parte desta comissão Arns. A comissão Arns está sendo lançada, nós estamos gravando na terça-feira, dia 19 de fevereiro, a comissão será lançada amanhã, dia 20, aqui em São Paulo. Quem faz parte desta comissão, por que ela nasceu, você já deixou muito claro. Olha, acho que a coisa importante da comissão é que desde o impeachment da ex-presidente Dilma até esse processo eleitoral, houve uma fragmentação muito forte entre os movimentos que se colocam no campo democrático. Né? Eles se dividiram também, né? E o campo de direitos humanos, ele tem uma tradição de marchar juntos. Então nós temos, por exemplo, Paulo Vanucchi, meu querido Paulo Vanucchi, que foi ministro dos Direitos Humanos durante o governo Lula, sempre conversou com o ministro Zé Gregori, que foi ministro durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E nada do que acontecia na política era capaz de dividir. Por quê? Porque existe um primado, né, da dignidade humana que essas pessoas comungam, né? Mas o próprio movimento das organizações da sociedade civil ficou muito, vamos dizer, desgastado durante essa crise política pela qual nós passamos. E nesse momento, quando você vê que os direitos humanos voltam a ser ameaçados, eu acho que esse grupo falou, peraí, precisamos nos juntar até pela idade de grande parte dos membros da comissão, para indicar para a sociedade civil que, na realidade, as pessoas que pensam e que são a favor dos direitos humanos têm que estar juntos, independentemente das suas posições político-partidárias. Doutor Zé Carlos Dias faz parte deste grupo, olha, que foi ministro de Fernando Henrique. Olha, você tem José Carlos Dias, José Gregori, Paulo Sérgio Pinheiro foram ministros do Zé Carlos. E Cláudia Costin, que também foi ministra do Fernando Henrique. Você tem o Paulo Vanucci, que foi ministro do Lula. Que é presidente da TVT. Né? Você tem, por exemplo, o André Singer, que foi porta-voz do presidente Lula. E depois você tem um conjunto de outras pessoas, de acadêmicos, o Fábio Comparato, a Maria Hermínia Tavares de Almeida, que são acadêmicos que sempre tiveram uma posição muito clara a favor da democracia e dos direitos humanos,
que buscaram se reunir em torno de uma figura. Quer dizer, a Arnes é o nome da comissão, mas tem uma figura esplendorosa que é a Margarida Genevois. Perfeito. Margarida Genevois, que está hoje com 94 anos, que foi presidente da Comissão de Justiça e Paz. Ela tem uma história bonitinha, quando o Papa convocou as comissões de Justiça e Paz nos anos 70, e ela foi a Roma, ela era a única mulher. Dom Paulo tinha até isso, ele colocou uma mulher para ser a presidente, e isso causou no Vaticano um certo... Então, é um grupo de pessoas que sempre lutou por isso e que viu a necessidade de hoje se somar a um campo rico de organizações que já estão aí. Nós vamos fazer um breve intervalo. Dom Paulo também chocou o Vaticano quando levou o nome de uma mulher para ser a primeira reitora de uma universidade católica no mundo. Para meu orgulho, minha tia Nadir Kfouri. Nós voltaremos em seguida. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o professor Oscar Vilhena Vieira. Rosane. Que tema, né? É tanta coisa que a gente tem para perguntar, mas eu acho, voltando a também outra polêmica da liberdade de expressão, acho que você toca em uma questão que vem colocando muito comunicólogos, comunicadores, também no centro de um grande dilema, porque se hoje a gente não tem mais um emissor, né? Antes a gente tinha muito clara essa linha entre os poderosos, os que distribuíam a comunicação, daí era o período da radiodifusão. Hoje a gente vive uma época de conexão, né? As coisas circulam, não mais são distribuídas. Nesse panorama todo de confusão, inclusive, de quem emite, como pensar em termos do direito à comunicação? Porque, a despeito de, a princípio, todos nós emitimos, né, esse que é o poder, é o fascínio das redes sociais, todos nós emitimos, né, e aí eu brinco com os meus alunos que falam, olha, o filósofo compadre Austin nos diz, sabe de nada, inocente. O fato de emitir não nos outorga poder no mundo da comunicação. Ela ainda está, esse poder ainda está restrito a determinados grupos. Como é que você vê hoje esse, digamos, poder de uma mídia, de uma imprensa, né, mais do que a mídia, que, por um lado, a gente avalia como decadente, né, como numa fase de ocaso, mas que ainda, do ponto de vista da regulação, da legalidade da comunicação, se a gente pensar o problema da radiodifusão, da televisão brasileira, a gente vê que ainda persiste os oligopólios, né, uma marca muito forte ainda de famílias mandando nas comunicações. Como é que você vê esse cenário hoje em face, né, do nosso paradigma da circulação e não mais da radiodifusão? Olha, o começo da sua pergunta estava mais fácil, eu achei que ia parar por ali. Se você me permite eu desdobrar em duas coisas, eu acho que você está tocando em duas questões importantes. Quando há essa difusão, né, e cada um de nós passa a ser um potencial utilizador de modo abusivo da liberdade de expressão, porque expressamos coisas que violam algum direito específico, né? O que antes era monopólio da grande imprensa. Quer dizer, uma matéria publicada no jornal poderia ter um impacto, né? O Nelson Rodrigues escrevia alguma coisa, alguém podia querer lá matá-lo, matou o irmão, né? Quer dizer, porque isto era uma coisa que acontecia dentro dos meios de comunicação e hoje isso está difuso, né? Eu acho que isso é um aprendizado que nós vamos ter que ter como sociedade, né? E eu vejo muito isso nos jovens. Eu todo ano pego 80 jovens que entram na escola, eu sou professor deles, etc. E vejo uma mudança muito profunda, que é a responsabilidade no emprego da palavra, né? Quer dizer, nós temos que ter uma noção clara, tanto de respeitar o direito dos outros, como também de sermos tolerantes em relação ao que dizem a nosso respeito. Outro dia eu passava aqui numa rua do Bom Retiro, eu achei aquilo fascinante, porque tinha uma sinagoga, aí depois tinha uma igreja católica, depois tinha uma Assembleia de Deus, e depois tinha uma igreja coreana, não sei o quê. Eu falei, olha que coisa fascinante, que 4 religiões que têm um Deus que nega o outro, nega o Deus do outro, né? E as pessoas devem sair no supermercado, um compra o chuchu na mercearia do outro, etc. Isso significa a mesma coisa que aconteceu nas guerras religiosas no século XVIII na França, ou seja, precisa ter tolerância.
Eu preciso estar disposto a passar na frente da Assembleia de Deus e ouvir alguém gritando lá que a minha religião é um desastre e não jogar uma bomba ali, né? Então, eu acho que nós temos que aprender melhor a lidar com a tolerância, a conviver com o discurso do outro que é agressivo à minha pessoa, né? Quando não há tolerância, o umbral primeiro da liberdade de expressão está quebrado, né? A liberdade de expressão exige tolerância. Eu tenho que saber ser xingado em público quando eu falo em público. Alguém, na hora que eu sair dessa entrevista, fala, você é um idiota, falou tudo errado. Tudo bem, né? Isso é parte, né? Se eu não tiver a possibilidade, eu não entro no jogo. Esse é um lado da equação. O outro lado, meio de comunicação. Eu não tenho, assim, um entusiasmo de destruir meios de comunicação, quer dizer, profissionalizados, estruturados. Por quê? Porque eu acredito que ainda que haja uma capacidade de investigação, uma robustez na fiscalização da informação. O fato de ter muita informação não significa que ela está bem organizada, que ela está validada, que ela está checada. Então, eu gosto muito de jornalismo, acho que o jornalismo é um negócio fundamental e algumas empresas têm um papel fundamental em dar guarida a esses profissionais. Quando você olha um New York Times... Deixa eu só te interromper, porque se você está percebendo um áudio vazando, eu quero lembrar que nós estamos no centro de São Paulo, nós estamos perto da prefeitura e estamos tendo ainda, felizmente, um exemplo claro de liberdade de manifestação. Há funcionários municipais em greve fazendo uma manifestação aqui na porta da prefeitura. Você sabe que tem uma história ótima no Supremo, que a liberdade de manifestação foi levada, uma questão de liberdade de manifestação, que era de se manifestar na frente do Supremo e impedi-lo de conseguir deliberar. O Supremo estava quase dizendo que não podia. Aí o ministro Marco Aurélio disse, não, peraí, mas a liberdade de manifestação é a liberdade de incomodar. Nós somos funcionários públicos, temos obrigação de sermos incomodados. É isso. Né? Bom, então isso é para fechar o ponto da tolerância e da liberdade de manifestação. Agora, a coisa dos meios de comunicação, é evidente que esses meios que são de distribuição de concessões, né, eles são distribuição de poder. Então, isso tem que ser reavaliado. Será que todos os meios merecem? Então, isso é um debate mais profundo sobre o modelo brasileiro de algumas concessões, muitas que foram concedidas em troca de apoios políticos ao longo da história brasileira, né? Mas eu não acredito que nós sairemos melhor na democracia se nós não tivermos empresas de comunicação que são capazes de se contrapor. Você imagina o que é se contrapor ao Trump? Né? Se você não tem uma CNN, não tem um Washington Post, não tem um New York Times, você sucumbe, né? E ele está jogando todo o jogo contra esses grandes meios de comunicação. No Brasil, em alguma medida, a gente começa a assistir isso também. Então, é quase um problema sem solução, mas eu acho ainda que nós temos espaço para os meios de comunicação. É curioso, né, Rosane, quando a gente vê, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro eleger a Rede Globo como sua inimiga. Exatamente. Não é? É. É curioso, né? É muito curioso. Ficou muito claro do vazamento, né, das conversas dele com o Bebiano, né? Nosso inimigo. Laura. E fazendo um pouco esse gancho com a questão do direito à manifestação, a minha pergunta vai mais na questão dos direitos políticos, e não só dos direitos políticos, mas também do direito das mulheres. A gente está prestes a fazer 1 ano da morte da Marielle Franco, ex-vereadora do Rio. A gente acabou de presenciar um cenário muito triste do deputado Jean Willis saindo do Brasil, sofrendo praticamente um exílio. E a gente vê que esse direito de manifestação, principalmente da militância não só jovem, está sendo muito ameaçado. A gente acaba saindo com medo na rua. Eu duvido que esses manifestantes estão aqui na rua sem medo da opressão que eles podem sentir, talvez em outro grau, até o próprio medo de morrer, o próprio medo de ter sua vida mesmo em risco. Eu queria saber o que você tem pensado sobre essa questão de ameaça a direitos políticos. Sei que a Comissão Arnes vai tentar fazer um papel excelente nessa questão, mas queria saber como que a gente... E agora, José? É exatamente essa questão. Eu acho que a própria necessidade de criar a Comissão Arnes é uma resposta a esse temor. Evidentemente que um dos primeiros umbrais a serem ultrapassados é esse da coação, né? Um regime ou um grupo político que não tem apreço a direitos humanos, né, que ameaça os direitos humanos, uma das primeiras vítimas são os manifestantes,
né? Que você quer coagir, você quer incutir o medo para que as pessoas não se manifestem. Ao não se manifestarem, as mudanças serão mais fáceis de serem obtidas, né? Então, a defesa da liberdade de manifestação, da liberdade de protesto, da liberdade de expressão, as chamadas liberdades liberais, que muita gente não dá bola, elas são essenciais, né? É essencial. E isso tem uma necessidade, ao meu ver, de conseguirmos conversar, especialmente com os governadores de Estado, porque quem de fato comanda as polícias que têm a capacidade de reprimir são muito mais os governadores de Estado do que o governo federal, né? De que, ao reprimir as manifestações, nós criamos uma possibilidade, um risco muito maior, que é da sublevação, né? Quer dizer, se você reprime o exercício da liberdade de manifestação, da liberdade de protesto, você vai criar a necessidade por parte desses grupos de exercer a política de outra forma, que não é a forma democrática. Então existe um custo para se reprimir a liberdade de expressão. Eu acho que nenhum governo ganha com isso, né? Então eu acho que isso será um dos focos da comissão Arns. Nós vamos estar de olho, né, no modo como os governos reprimirão eventuais manifestações, porque se isso ocorrer, nós já teremos dado um salto muito grave em direção a um regime mais fechado. Eu gosto sempre de repetir essa pergunta, porque raramente alguém sabe responder corretamente. Um grande estadista que morreu assassinado friamente, um dia disse que aqueles que tornam a revolução pacífica impossível tornam a revolução violenta inadiável. Sabe quem disse isso, professor Vilhena? Não foi o Che Guevara, não foi o Ho Chi Minh, não foi o Mao Tse Tung. Foi John Fitzgerald Kennedy. É isso. Que disse isso. E aí eu lhe pergunto, em que medida nesse tradicional desrespeito aos direitos humanos no Brasil, a manutenção da polícia militar pós-democratização colabora para até o descontrole de governadores que eventualmente gostariam que as polícias agissem diferentemente e não conseguem? Então, esse foi uma construção, Juca, do próprio regime militar. Nós tínhamos antes as guardas civis, né, a polícia civil, e tinha a força pública, que era uma força que eventualmente entrava em jogo quando havia manifestações ou um jogo de futebol mais complicado, etc. Mas o policiamento era feito de forma civil, como, aliás, em todas as democracias mundiais. Quer dizer, a ideia de que um civil vê um outro, ainda que esse outro ameace a ordem, como um cidadão que pode ser eventualmente contido por estar ameaçando a ordem. Qual é o problema intrínseco da educação militar? Que você é treinado para bater o inimigo. O outro que está lá é o inimigo. E vejam, o policial militar não tem os direitos que tem o cidadão. Um policial militar pode ser preso sem o devido processo legal, o seu regimento interno é muito rígido. Então, ele é socializado sem os direitos que ele deveria proteger. Então, é quase que impossível que ele se torne um excelente policial. Perfeito. Porque ele não tem sequer ele próprio os direitos que ele deveria estar defendendo. Então isso é um problema no Brasil, o que não significa que ao longo das últimas décadas nós não tenhamos tido avanços enormes, né? Então você teve algumas polícias de alguns estados, por exemplo, a lógica do policiamento comunitário. O que é o policiamento comunitário? É uma forma quase de desmilitarização da polícia militar. Né? Então você vai ter que ficar no bairro, você vai ter que conhecer as pessoas, você vai ter que respeitar as pessoas. Por quê? O que se começou a perceber ao redor do mundo é o seguinte, que a polícia é como o jornalismo. Ele é bom e eficiente quando ele tem boa informação. Quando é que a polícia tem boa informação? Quando a população confia na polícia. Que população? Aquela que está próxima do crime. Então aquela senhorinha que mora ali na esquina da onde foi feita a morte, ela tem coragem de, quando o policial passa, falar, eu vi quem fez isto. Né? Quando a polícia é violenta, ou quando a polícia é corrupta, que é um outro problema,
o cidadão não se aproxima da polícia. Então a polícia não tem eficiência. Então polícia eficiente é polícia respeitosa. Polícia eficiente é polícia que é querida pela população. E isso é muito difícil quando você tem uma estrutura militarizada, né? Agora, evidente que nós estamos num momento onde você está fazendo um movimento regressivo, né? Se algumas polícias militares brasileiras estavam se civilizando, eventualmente nós temos um movimento regressivo agora. E aí você até citou tanto o governador do Rio quanto o governador aqui de São Paulo. Você há de ter lido, aliás eu sei que você leu porque você citou num artigo recente. O artigo do professor, do doutor José Carlos Dias, perplexo com a decisão do governador João Dória de vetar aquela possibilidade de que se entre nas penitenciárias e nas delegacias sem avisar, que é uma maneira de combater a tortura. E ele vetou. O que explica isso? Eu acho que é uma visão equivocadíssima a respeito do que é boa segurança pública e do que é bom sistema de justiça, né? Veja, o sistema prisional brasileiro e o sistema de justiça, que é quem traz as pessoas para dentro do sistema prisional brasileiro, funciona muito mal, né? Nós prendemos errado no Brasil, né? No caso das mulheres, 70% das mulheres são presas como traficantes. E evidentemente que não são traficantes. Claro. Né? Da medida em que nós trazemos jovens, mulheres, para dentro de um sistema que hoje tem 760 mil pessoas, né, nós estamos entregando esses jovens e essas mulheres para o crime organizado. Né? Não é um acidente, o PCC não é um acidente. Então a maior parceria público-privada no Brasil que funciona é a parceria entre o sistema de justiça criminal e o PCC, e as organizações criminosas, porque quem abastece de gente, na realidade, é o sistema de justiça. Né? Então, veja, ter más condições carcerárias só contribui para aqueles que saem um dia do sistema carcerário, saiam de lá mais violentos, mais ligados ao crime organizado. Então, o governador, quando impede controle sobre o sistema penitenciário, ele está fazendo uma burrice do ponto de vista da política criminal. Tá? Então, quando a gente falava aqui da discussão sobre a relação entre direitos humanos e segurança, o que esses governantes têm que perceber é que boa política de segurança é uma política de respeito, que boa política penitenciária é prender quem é realmente perigoso, que bom sistema penitenciário é aquele que não tortura, mas é aquele que dá trabalho para que a pessoa que saia dali um dia não seja uma ameaça ainda pior para a sociedade. Então há uma conciliação entre duas coisas que muita gente quer fazer como oposição. Não há uma oposição. Boa segurança é segurança com direitos humanos. Bom sistema penitenciário é sistema penitenciário que respeita os direitos humanos. Nós voltaremos em seguida com a Rosane fazendo uma nova pergunta. Até já. Voltamos ao bar do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, conversando com o professor Oscar Vilhena Vieira sobre direitos humanos. Rosane. Eu acho que você tocou no tema também que vem muito a questão do encarceramento em massa, e o que a gente vê hoje, o senso comum, a sociedade, voltando a essa ideia dos humanos direitos, é que de fato, para aqueles que estão atrás das grades, o Estado não deve prover nada, né? O que a gente vê que é uma política falida. As pessoas, como você mesmo disse, se a gente pode falar em um bom sistema prisional, é aquele que cuida dos seus detentos. Como é que você vê hoje porque é o colapso, né, das nossas penitenciárias, o que está por trás do que a mídia chama apenas de rebeliões, de guerra, de facções. E aí eu faria duas perguntas que são aparentemente desconexas, mas eu acho que tudo converge para a gente pensar hoje a questão da justiça, do encarceramento e a questão das mulheres, né? Que você falou que a maioria são presas como traficantes, e são mulheres negras, são mulheres, muitas africanas ou dos países, das franjas do mundo, né? A gente vê aí o tráfico internacional, mas a gente está com um problema doméstico que cada vez mais aterroriza a opinião pública, porque isso ganhou uma cobertura midiática, que é o feminicídio.
como pensar essas duas coisas e, novamente, como é que a gente pode conectar essas questões que são do nosso dia a dia à questão dos direitos humanos. Porque o que a gente ainda observa é que ainda há uma confusão. Direitos humanos é algo que não me afeta porque não chegou na periferia, ou se chega é só na face violenta da polícia. Eu acho que como é que a gente pode realmente emancipar, já que eu acho que a gente concorda que vivemos um momento de decadência, e pensar realmente na nossa emancipação a partir dos direitos humanos, considerando todas essas questões que são as nossas questões do Brasil, as nossas questões domésticas. Você tem uma semana para responder. E não consegui, né? Isso. Então, veja, para que a gente também não coloque tudo de um ângulo negativo. Me parece que o Brasil avançou muito nos últimos anos, especialmente no que diz respeito à questão da mulher e à questão racial, né? Nós tivemos avanços, as políticas de ação afirmativa, a legislação que hoje tem muito mais clareza sobre a violência contra a mulher, sobre o racismo, né? Isso é fruto de uma sociedade que se repensou, que percebeu. Ela não foi capaz de resolver o problema, mas eu acho que nós avançamos. Eu não gosto de jogar o bebê com a água do banho, quer dizer, como se nada tivesse avançado. Não, tivemos avanços muito importantes. Agora, é evidente que esses avanços, e principalmente a questão da mulher, ao meu ver, você me corrija, a recolocação da mulher, seja no mercado de trabalho, seja dentro da família, ela se dá com a necessidade de que o homem também se recoloque. Né? Quer dizer, se eu vou ter uma relação de igualdade com a minha esposa, a minha relação de homem tem que mudar, o meu papel tem que mudar. E isso não é feito sem que, vamos dizer, haja tensão. Né? Então, em alguma medida, eu vejo que as tensões que nós assistimos agora são resultados dos avanços que nós fizemos nos últimos anos. Quer dizer, as pessoas têm uma certa... Quem está perdendo poder tem uma certa intolerância com essas mudanças. É evidente que nós vivemos um momento político, eleitoral, que, de certa forma, foi no contrapé dos avanços que nós estamos tendo. E, retoricamente, então, retorna toda essa questão de colocar cada um no seu lugar como era antes. Né? A ministra dos Direitos Humanos, então, ela comete um equívoco atrás do outro a respeito disso. Né? Mas eu acho que isso é parte do processo de mudança. A questão agora é como é que a gente assegura que não haja retrocesso. Né? Então, acho que essa é a questão fundamental. E sobre a política criminal, como eu já vinha dizendo, o Brasil precisa entender se ele quer combater o crime e, portanto, assumir políticas baseadas em evidências que tenham impacto, reformar as suas polícias, pagar bem os policiais, treinar os policiais. Né? Porque toda a sociedade precisa de polícia, precisa respeitar a sua polícia. Não é ser contra a polícia, é que a polícia precisa ser valorizada, treinada, capaz de fazer aquilo. Então, isto que me parece o relevante, e não simplesmente uma retórica da violência que vai autorizar embates como aquele que nós tivemos no Rio, no Morro do Falê, que na realidade não tem nenhuma contribuição para a segurança pública daquela comunidade. Na realidade, ela terroriza a comunidade. Se ela eventualmente, além das violações de direitos humanos, matou alguma liderança, no dia seguinte tem uma nova guerra do tráfico para assumir aquela liderança. Então, a gente precisa saber o seguinte: nós queremos ter segurança pública ou nós queremos ter uma retórica de agressão aos direitos humanos? Isso é que a sociedade brasileira precisa decidir. Laura. Bem, Oscar, eu acho que se a gente saísse desse debate sem trazer o que está na pauta central dos direitos humanos hoje em dia, que é a questão da criminalização da homofobia, seria um erro completo. Eu acho que a gente tem que falar principalmente sobre a questão de o que tanto falam sobre elaboração de políticas públicas para a população LGBT. Existe uma analogia que fazem que, depois do surgimento da Lei Maria da Penha, os crimes contra a mulher subiram. Mas não foram os crimes contra a mulher que subiram. Foram as mulheres que usaram o instrumento de denúncia muito mais do que elas usavam antes. Claro. E talvez seja a situação de que a criminalização da homofobia traga a mesma situação, traga o objeto da denúncia como algo central para essa população que está sendo cada vez mais morta, principalmente falando da população trans. Então, eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Também sei que é um assunto muito polêmico, muito divergente, mas acho que é importante a gente ter isso em vista na questão de direitos humanos. Eu, assim, do lugar onde eu olho, não tem nada de polêmico isso daí.
Né? É incrível. Até eu vou te responder de maneira muito formalista, como advogado, como professor de direito constitucional. A Constituição tem um inciso no artigo 5º que diz o seguinte: as violações aos direitos deverão ser punidas, certo? O direito de uma pessoa exercer a personalidade na plenitude, né? E isso inclui a sua opção, Orientação. a sua orientação ideológica, a sua orientação sexual, tem que ser protegida. Se eu sou de direita, eu sou de esquerda, se eu sou homossexual, se eu não sou, eu tenho o direito de me exercer nesta condição. E evidente que aquele que viola esse meu direito, que me impede de exercer, esse deve ser restringido, ele deve ser punido a partir da regra da lei, né? A questão é que nós não fizemos uma legislação específica para a punição daqueles que violam a liberdade dos homossexuais. Então esse é o problema no Brasil. O Supremo já manifestou que isso, o Congresso está em mora, quer dizer, o Congresso deixou de fazer isso, e a expectativa de que o Congresso venha fazer é muito pequena neste momento, né? Então eu não vejo assim como um problema jurídico. Eu acho que juridicamente está muito claro que existe esse direito, que o Estado brasileiro ele tem uma obrigação constitucional e também uma obrigação derivada de tratados internacionais de criar essa legislação. Professor Oscar Vilhena, Brumadinho e Mariana são atentados aos direitos humanos ou a gente não pode qualificar desta maneira? Então, eu vou falar com um pouco de cautela disso, Tá. por um motivo. Eu dirijo uma equipe que está fazendo a avaliação dos danos socioeconômicos sobre o desastre de Mariana. Eu coordeno uma equipe com mais de 50 cientistas sociais, economistas, médicos, então, e sou o perito que está fazendo essa avaliação para o Ministério Público Federal. Então eu pediria só para... Não, assunto encerrado. Obviamente você não pode comentar. Mas você pode comentar. É uma impressão falsa minha de que os organismos internacionais de proteção aos direitos humanos não desempenham mais o papel que outrora desempenharam? Ou porque isso ficou distante do Brasil durante muito tempo, Anistia Internacional e tal, a gente perdeu um pouco o contato com isso e eventualmente retome agora? Tá. Eu posso até responder uma parte da sua pergunta anterior, que não diz respeito diretamente, que é assim, Juca, uma percepção cada vez mais clara nos últimos anos de que as violações de direitos humanos não são única e exclusivamente aquelas perpetradas pelo Estado. Tá? Se nós pegarmos hoje a 19ª economia do mundo, é uma empresa. Né? Se você vai em muitos países e até em regiões de determinados países, onde você tem indústrias muito pesadas, de infraestrutura, a empresa, quando constrói um estádio, por exemplo, ela afeta a vida de pessoas, tem prostituição em função daquelas obras. Então, grandes obras, grandes estruturas, e mesmo as empresas, vamos dizer, de mídia internacional, elas afetam direitos humanos. Então, isso é para te responder, sim, hoje está na agenda do movimento de direitos humanos, não só a violação feita pelo Estado, mas também as violações feitas pelo setor empresarial. Tá? Em relação às instâncias internacionais, sem dúvida nenhuma, quer dizer, se você pegar dois tipos de instância, uma é instância pública, ONU, OEA, certo? São as instâncias criadas pelos Estados para proteger os direitos humanos. Essa arquitetura começou a partir de 1948, com a Declaração Universal. Nós estávamos no meio da Guerra Fria, então isto não andou muito, e a partir dos anos 90, com a queda do muro, então aquilo que era uma promessa em 48, em 50, começa a se estruturar. Então, de fato, os órgãos, a robustez dos órgãos de proteção, ela vai começar a se dar a partir dos anos 90, né? Então, isso é uma estrutura, e isso depende dos Estados. Então, quando você tinha Estados democráticos, as democracias centrais eram democracias muito apoiadoras dos direitos humanos, isso se fortaleceu. Evidente que nós vivemos um momento agora
de regressão. Quer dizer, você tem um país como os Estados Unidos, que sempre foi um país que impulsionava, onde ele regride. E você tem os grandes países centrais, né, como a China, como a Rússia, como a Índia e o Brasil, que agora também são, quer dizer, os outros já eram, porque eram regimes autoritários, também tentam minar a autoridade. Então, as Nações Unidas não andam bem no campo dos direitos humanos. Por quê? Porque muitos países muito poderosos não têm fortalecido esse, e até as democracias centrais se tornaram um pouco mais, vamos dizer, menos consistentes na defesa dos direitos humanos. Agora, os organismos, e se você me permitir falar da Comissão Arnes de novo, Claro. quer dizer, isso não significa que o tecido social das organizações não tenha se enriquecido muito, né? Quer dizer, no Brasil, nós temos o movimento negro, foi espetacular o que aconteceu nas últimas décadas. O movimento de mulheres é fantástico. Então, uma comissão como a Comissão Arnes, ela não é só uma comissão de pessoas um pouco mais velhas, que têm mais experiência e que querem fazer algo porque não está sendo feito. Não, está sendo e está sendo feito, muito bem feito pela meninada. O que ela quer é contribuir. Né? Por quê? Porque ela tem mais experiência, porque ela tem estrutura, porque ela tem autoridade. Você lembrou, o ministro José Carlos Dias, né? Eu brinco o seguinte, uma das vantagens da Comissão Arnes é que eles são inimputáveis. Ninguém vai prender o ministro José Carlos Dias. Isso. Ninguém vai prender o ministro José Gregório. Isso. Né? Então é muito importante que num momento como esse, eles se aliem a grupos que estão trabalhando de maneira corajosa, ousada, vibrante no Brasil. Rosane, eu só pediria agora para a gente ser o mais rápido possível, porque estamos nos aproximando do fim do programa. Ser o mais rápido possível. Então, qual o seu futuro, pensando na comissão e pensando no nosso contexto, a esperança, então? Né? Olha, acho que uma das... o cenário não é bom, né? O cenário interno e o cenário externo. Né? O cenário externo também contribui muito isso. O cenário externo pesa muito. Né? Mas essas coisas se transformam também. Eu acho que nós já vivemos o suficiente para saber que a gente não ganha todas, mas também os outros não ganham todas. Claro. Né? Então, de que o Brasil, vamos dizer, teve um enriquecimento do seu tecido social muito grande nos últimos anos. A sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira é uma sociedade pujante, forte, aguerrida, né? De que os setores políticos também vão se movimentar. Então, eu não sou fatalista, não. Né? Veja, outro dia eu vi o Ney Matogrosso falando, achei espetacular, falei assim, eu não sou a transmissor do medo. Né? Eu já passei por isso, vou ver o que acontece. Eu acho que nós temos que trabalhar dentro do campo democrático, dentro do debate democrático, para criticar o que é abuso e para trabalhar para que as coisas melhorem. Então, eu sou muito otimista no sentido de que nós estamos preparados para lutar contra eventuais formas de abuso. Laura. Bem, agradecer mais uma vez e pedir até um conselho de qual você acha que é o papel da juventude na questão dos direitos humanos daqui para frente. Olha, acho que nem as minhas filhas aceitam os meus conselhos. Elas é que me dizem qual é o meu papel nos últimos tempos. Eu acho que vocês têm, quer dizer, é uma juventude muito mais informada do que foi a minha juventude. Né? Vocês são muito menos maniqueístas do que talvez a minha juventude foi. Agora, também vocês têm um desafio que às vezes é mais complexo. Quer dizer, eu sou da juventude do fim do regime militar. Né? Então eu tinha muito mais clareza de quem era o inimigo, era mais fácil, né? Por isso eu também era mais maniqueísta. Claro. Eu acho que hoje o mundo é muito mais complexo. Então eu não tenho conselho a dar, porque vocês estão passando por um mundo num grau de transformação que tem uma enorme complexidade. Mas vocês saberão lidar com isso. Se eu permitir, e não é conselho, né, me parece que no momento de tanta conturbação ideológica, os direitos humanos são uma espécie de âncora moral razoável. Quer dizer, você tem dúvida, eu às vezes quando tenho dúvida, não, isso pode ou não pode? Eu estou violando, é discriminação ou não é discriminação? Minha vida fica mais fácil. Eu acho que num campo de embate ideológico muito fácil, temos aqui um porto seguro. Os direitos humanos são uma espécie de ideologia que nos permite não fazer o mal. E isso já é muito importante. Como conciliar isso com aquilo que muitos sociólogos, antropólogos, historiadores
chamam de a complacência do brasileiro. Esta coisa cultural que vem desde que o Brasil foi descoberto. Como conciliar esta luta, que é central, essencial, com essa nossa aparente ou real complacência? Uma das coisas que eu tenho vamos dizer, exigido de mim mesmo, né, é conversar com pessoas com que não necessariamente eu concorde politicamente, né? E eu acho que esse é um exercício civilizatório, né? Isso é bom para todo mundo, mas sobretudo o seguinte, porque vamos pegar o campo liberal brasileiro, as pessoas que se autodeclaram liberais e são a favor das reformas econômicas, etc. Você pode ser contra ou a favor, não importa. O que importa é o seguinte, se você é um liberal, você não pode ser complacente com o que aconteceu no Morro do Falê. Perfeito. Nós precisamos ser mais rigorosos com aquilo que nós exigimos para nós mesmos. Isso. Se eu exijo ser tratado de uma determinada maneira, eu tenho que estar disposto não só a tratar o outro da mesma maneira, como, no momento em que o outro não seja tratado da outra maneira, eu tenho que me indignar, né? Então, eu acho que o brasileiro, a gente precisa cobrar mais consistência dos nossos brasileiros, né? Porque senão fica aquela coisa, o seguinte, sotaque só tem o outro, né? O meu é sempre certo, né? A ideologia do outro é um escândalo, a minha não é ideologia sequer, o meu não é sotaque sequer. Eu acho que nós deveríamos ter um pouco mais de consistência em relação aos princípios que nós exigimos para as nossas vidas. Não perder a nossa capacidade de indignação. Isto é essencial. Eu quero lembrar você que você pode ver a TVT, pode ver o Entrevistas no Facebook, no YouTube, que o Entrevistas volta na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite. E quero lembrar você, mais do que nunca e como sempre, e principalmente depois de tudo que ouvimos aqui, que desesperar jamais.